Interrompemos a nossa programação para as últimas notícias sobre o mundo. O planeta está em alerta geral. Um dia que ficará marcado na história da humanidade. Caos e desespero se espalham. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Em menos de 5 horas, milhões de pessoas desaparecem misteriosamente. Em Israel, há rumores sobre uma possível terceira guerra mundial. A ONU convoca as maiores potências do mundo para uma reunião de urgência com o G20. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos acontecimentos. Boa noite. Eram 18 horas e 15 minutos no horário de Brasília, quando misteriosamente milhões de pessoas desapareceram num súbito momento em todas as partes do mundo. E para a perplexidade de todos, foram registrados acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood jamais teria imaginado em tamanha proporção. Porém, tudo era real. Na Inglaterra, uma catástrofe em grande escala no metrô de Londres acabou com a vida de mais de 300 pessoas e deixou outras milhares feridas em estado gravíssimo. Nossa correspondente, Natália Simons, está em Londres e nos traz mais notícias. Natália. Centenas de pessoas presenciaram aquilo que pode ser a maior tragédia aqui na Inglaterra. Aqui em Londres, um grave acidente no metrô matou aproximadamente 3.000 pessoas. Outras 5.000 ficaram gravemente feridas. A Rainha Elizabeth se mostra terrivelmente chocada. O primeiro-ministro não se pronuncia à frente de tantos acontecimentos. Em Paris, o caos e o desespero. Assim também como na Espanha, Portugal, Alemanha e em todos os países da Europa. Brandão, é com você aí no estúdio. No Japão, um Airbus A380 cai, deixando mais de 800 mortos. Veja na reportagem de Samira Nippon. O A380 da Airbus, com cerca de 850 pessoas, entre tripulantes e passageiros, caiu após 1 minuto a decolagem que partiu do Aeroporto Internacional de Tóquio. Gente, tá desesperador aqui. Onanoco! Nenite coco. E as pessoas estão aqui correndo. Eu tô soqueiro. Houve quedas de aeronaves. Inclusive tem a imagem de um cinegrafista amador. Gente, desculpa o nervosismo, porque aqui a situação tá muito desesperadora. Mas traz a imagem do cinegrafista amador. Aqui no Brasil, também temos casos de pessoas desaparecidas. Trânsito caótico, desespero, angústia e uma pergunta sem respostas. Aonde foram parar todas essas pessoas? Nossos repórteres estão espalhados em diversas cidades, tentando descobrir mais desse estranho fenômeno que aconteceu há instantes atrás. Essas imagens foram registradas por um cinegrafista sobre um acidente que aconteceu no interior paulista. Centenas de pessoas morreram, chocando a todos. O Brasil está em desespero. Terrível, assustador. Sandro Munhoz está em São Paulo, na Avenida Paulista, e traz ao vivo informações sobre o que está acontecendo. Sandro, como tem sido a reação das pessoas nas ruas? Freitas, nós estamos aqui na Avenida Paulista, onde o caos foi instaurado. Milhares de pessoas sumiram aqui em São Paulo e ninguém sabe o que aconteceu. Vamos procurar algumas pessoas aqui. Senhora, por favor, senhora poderia falar? Freitas, o caos aqui tá uma loucura. Senhora, você poderia me dizer o que tá acontecendo? Não sei, moça, eu não sei. Cada um me diz uma coisa. Mas a senhora conhece alguém que sumiu? A minha sobrinha, eu tô tentando falar com ela, mas ela não me atende. Ela tá com o namorado na igreja, mas ele também não consegue me falar com ela. Freitas, esse é o clima de caos que nós temos aqui na Avenida Paulista. É com vocês aí no estúdio. Pois é. Está todo mundo se perguntando o que realmente está acontecendo. O porquê que tantas pessoas, inclusive crianças, simplesmente sumiram, sem deixar rastros nenhum. E aqui em nossos estúdios, especialistas trazem análise sobre as consequências desse fenômeno. Desculpa, pessoal, tá uma tensão imensa aqui no estúdio. A repórter Mônica Dias está com eles e vai nos dizer quais são as suas conclusões a respeito do que está acontecendo neste momento. Mônica. Boa noite, Freitas. E não somente nós, mas milhares de telespectadores, no dia de hoje, buscam sobretudo respostas. E eu estou aqui com
Agnes Antonier, Catarine Maia, Dr. Sheldon, Annie Smith e Douglas Queiroz. Agnes Antonier, você é formada em História pela Universidade Católica de Roma e também é uma grande religiosa. Gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do ocorrido. Em primeiro momento, eu gostaria de salientar que é um grande erro envolver religião com este tal acontecimento. Afinal, todos somos filhos de Deus. E se esse tal arrebatamento realmente tivesse acontecido, não estaríamos aqui agora, estaríamos todos diante do trono de Deus, e não só alguns, como ocorreu. O texto sagrado é bem claro em relação a isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não levaria uns e deixaria outros. A única explicação que eu, como estudiosa e religiosa, acredito é que seitas satânicas têm aplicado o controle populacional. Ou vocês não se lembram da peste negra do século XIV? Ou até mais recente, as pandemias de diversas gripes, como tanto a aviária como a suína, e entre outras, que aparecem e desaparecem do nada. E Catarine Maia, desembargadora, integrante do Grupo Ateu, eu gostaria de saber a sua opinião. O que foi que aconteceu no planeta hoje? As respostas que procuramos estão dentro de cada um de nós. Uns culpam a Deus, outros culpam ações de caráter satânico. Nós, ateus, somos autossuficientes. Nós não precisamos de ninguém, muito menos de forças externas. Nós encaramos a vida como se ela fosse uma ampulheta. Nós entendemos que ela vai chegar ao final. Parece até trágico, mas encare a realidade. São apenas mortes. Mas, Catarine, e o corpo dessas pessoas que desapareceram? Se foram apenas mortes, onde estão os corpos? Pois bem, estamos aqui também com o Dr. Sheldon, que é astrofísico e pesquisador da NASA. Gostaria de saber do senhor, o que os astros podem talvez nos trazer de resposta sobre o que aconteceu? A dúvida de que estamos sozinhos neste universo nos acompanha desde sempre. Até que foi realizada uma expedição à Lua, onde vários segredos foram descobertos e ficaram no poder do governo americano. Porém, ultimamente, esses segredos vieram à tona. A partir dessa descoberta, foi montada uma equipe de pesquisadores e astrofísicos da NASA, juntamente com o governo americano, focalizados em achar sistemas solares semelhantes ao nosso. Iniciou-se então a missão Kepler. No encontro do G20 com astrofísicos e pesquisadores da NASA, descobrimos que esse sinal foi, na verdade, uma forma de rastreador para a civilização deste planeta nos encontrar. Estas pessoas que foram abduzidas é uma forma de pesquisa desses seres vivos nos estudar. Um meio de saber como somos fisicamente e biologicamente. Ainda não sabemos suas reais intenções. Annie Smith, escritora espírita cujos títulos já encabeçaram diversas vezes o topo da lista dos livros mais vendidos do The New York Times, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o ocorrido. É tão simples. A nossa vida aqui é só uma passagem. O nosso espírito tem uma necessidade de evolução. Assim que morremos, nós estaremos nos preparando para nos tornarmos pessoas mais evoluídas. Tudo que nós aprendemos aqui, levaremos para toda a nossa eternidade. Fizeram alarde por nada. Para mim foi um exagero. No plano espiritual, é preciso de pessoas evoluídas, de pessoas brilhantes, com espíritos evoluídos. A única explicação plausível para isso é a evolução espiritual. Nesse momento eu deixo de ser a Mônica profissional. E agora eu me coloco aqui como mãe, como esposa, como alguém que também tem um familiar, que também tem um ente querido desaparecido. Eu já cobri guerras, eu já cobri catástrofes da natureza, mas nada como o que aconteceu hoje. Eu estou aqui também com o Dr. Douglas Queiroz. Doutor, o senhor é economista, o senhor é PhD em teologia, mas sobretudo o senhor é cristão. Por favor, doutor, o senhor tem alguma justificativa? O senhor tem alguma explicação um pouco mais plausível para não dar para
milhões de pessoas que estão nos assistindo. Cada um aqui tem uma teoria. Muitos têm buscado uma resposta na ciência e outros na religião. Mas o fato é que todos já sabem. A Bíblia é bem clara a respeito da volta de Jesus. Sempre soubemos que ele viria como um ladrão e que não saberíamos nem o dia e nem a hora e que deveríamos estar preparados para esse momento. E esse momento chegou. E não existe abdução e nem essa história de que todos somos filhos de Deus. Aqueles que foram fiéis aqui na terra estão com ele nas nuvens. E que ficaram, passarão pela grande tribulação. Todos esses anos eu estudei e sempre soube que iria acontecer. Foram diversas pregações, estudos e mais estudos. E a conclusão é essa. Você que me assiste agora e que o seu familiar está desaparecido, não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus que nos afirma. A nossa vida que levamos aqui na terra diz como passaremos a eternidade. Vocês que nos assistem agora, nesse momento, estejam certos de uma coisa, porque não fui eu que disse, mas a palavra de Deus. A vida que nós vivemos nos dirá onde passaremos a eternidade. Para muitos, a vida cristã é uma loucura. Negar-se a si mesmo, ter uma vida íntegra, reta, ser homem de uma só mulher, é uma loucura. Mas graças a essa loucura, as pessoas que desapareceram não passarão pelo que iremos passar aqui na terra. E a verdade é uma só. Jesus voltou. Doutor, se o que o senhor acabou de falar é real, porque o senhor está aqui agora. Encerramos agora o nosso plantão de notícias. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. E que, se possível, todos tenham uma boa noite. E que Deus nos proteja.